E como é que vocês veem hoje o mercado brasileiro na parte de instalações elétricas, proteção, seletividade, em relação aos demais países da América Latina? Fala primeiro quem sabe mais. Bom, é, o que que eu vejo? Eu vejo que com o advento dos softwares, todo mundo está fazendo isso tudo. Mas uma das coisas que a Engie Power mais faz é revisar o estudo que os outros fazem. Mas o nível técnico dos demais engenheiros, médio do engenheiro eletricista brasileiro, comparado com um chileno, um argentino, um uruguaio, como é que está hoje em dia? A América Latina como um todo é sempre uma gangorra econômica, né? Todos os países estão, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E isso faz com que a engenharia fique sempre em segundo plano, porque sempre tem uma outra profissão de destaque no momento, né? Então hoje você fala, a economia brasileira está rodando? Tá super bem. Então hoje, todos os bons profissionais estão ganhando muito bem, estão todos muito bem empregados, estão trabalhando, tudo mais. Então, respondendo parcialmente a tua pergunta, eu acho que a média da qualidade dos profissionais atende à economia local em todos os países. Sejam países que têm menos atividade econômica, são países menores, como o Uruguai, a Bolívia, está cheio de gente muito boa lá. E atende aquele mercado. A qualidade e a quantidade necessária naquele mercado. Conforme a exigência de cada mercado. Só que você tem bons países que estão com uma indústria um pouquinho mais perene. Então você vê o Paraguai. O Paraguai são 20 anos de desenvolvimento retilíneo, linear. Lá você está formando gente muito boa agora, numa quantidade importante, que vai sustentar aquela economia. Por quê? Porque o cara que nasceu 10 anos atrás, ele já viu que o mercado estava estável e ele continua enxergando o mercado estável. Ele se interessa pela engenharia. Investe naquilo. Quando você olha Chile e Colômbia, são países como os nossos. Tem gente muito boa, empresas muito grandes, tem desafios de mineração, tem desafio para tudo. Então você tem gente muito boa, como o Cláudio muito bem colocou. Agora, eu te digo uma coisa, eu fiquei 6 anos como conselheiro do CREA São Paulo, na Câmara Especializada em Engenharia Elétrica. E, por muitas vezes lá, eu fui uma voz, como o Daniel Bento gosta de falar, uma voz solitária no deserto. Por quê? Meu avô se formou em 1946 na Politécnica Mecânica Eletricista, com base no decreto lá de 1933. O cara, para se formar mecânico eletricista naquela época, estudou 8.400 horas. O que esse cara sabia? Tudo. Sabia tudo de mecânica, sabia de resistência de material, sabia tudo. Um cara que tem bom senso, além de ter as habilidades específicas, ele era um eletrotécnico de mão cheia, meu avô. Mas ele tinha conhecimentos de mecânica, de resistência de materiais. Os caras olhavam um poste e falavam, esse poste sustenta ou não sustenta? Aí meu pai se formou em 1972. Meu pai se formou em 72 com quase pouquinho menos de 6.000 horas de engenharia. Mas já se formou eletrotécnico, eletricista eletrotécnico, já com base na revisão. Né? Nunziante se formou em 1999, com pouco mais de 5.000 horas, 5.400 horas. Os caras estão se formando hoje abaixo de 4.000 horas, com a mesma habilitação que nós. Artigo 8º e artigo 9º. O cara é eletricista e eletrônico, com menos de 4.000 horas, sendo que 20% podem ser aulas online. E tem mais uma coisa, hoje em dia, muita escola de engenharia, o primeiro ano é para ensinar matemática básica. O cara não sabe nem escrever. O cara não está sabendo nem matemática. Esse é um dos pontos da pergunta. De fato. Então, este foi um ponto que eu bati muito. Quando você fala na Câmara Especializada de Engenharia Civil, deve ter uns 100 caras lá no CREA, não sei o número, mas é a maior Câmara. Que tipo de habilitação tem para engenheiro civil? Civil. Agora o cara é especialista em concreto, estrutura de madeira, mas todo mundo de engenheiro civil. Nós não, nós eletricistas somos chique. Tem eletrotécnico, eletrônico, computação, ciência da computação, Automação. dados, automação, não sei o quê. Aí ficamos um monte de gente especialista que desunida. Então você tem 10 eletricistas, 8 eletrônicos, não sei o que lá. Nossa força é 0. Nós somos profissionais hoje pouco valorizados. Por quê? Não nos valorizamos. É verdade. Então o eletricista tem que voltar a ser eletricista. Quem botou as naves espaciais no espaço eram os caras que não tinham eletrônica. Não sabiam nada de eletrônica. E foram eles que desenvolveram a eletrônica. Meu pai se formou em 1972 e não tem o artigo 9º. Mas foi a geração dele que desenvolveu os computadores, Cacilda.
Que são coisas absurdas que acontecem. Então, nós temos que olhar muito bem e ainda dá tempo. Mas nós temos algumas safras que estão saindo que vão ser muito deficitárias. Talvez nós, engenheiros brasileiros, no futuro, tenhamos uma safra aquém daquilo que o mercado vai precisar. E aqueles que estão formados hoje estão desistindo da área. Muita gente está abandonando a área. Porque a economia não está chamando. Esses caras saem mal formados, Sim. não todos, evidentemente. Você tem boas escolas, Claro. e gente boa em escola ruim, Também. esse cara se forma sozinho. Sim, O cara quer estudar, o Claudio não falou? Que ele verdade. pegava os livros lá e ia estudar? Eu leio, adoro ler, estudar, leio o catálogo até Até hoje. porque muita universidade pública também, o professor nunca trabalhou no mercado, né? Às vezes ficou acadêmico a vida inteira também e está totalmente por fora daquele dia a dia com a indústria, né? Pois Eu acho que nas universidades públicas, eu não posso dizer que é a maioria, mas é uma grande parte. Pois é, mas esse cara, vamos falar, enfim, vamos falar na média, não vou dar nome pro boi. Sim, Mas eu acho que assim, nós vamos ter já temos uma safra que sai muito fraca da universidade. Então o cara chega na empresa, ele precisa ser treinado, precisa ser ensinado. Apesar dele ter o CREA, ele não consegue produzir. Ele leva 1 ano, 2 anos para sentar com você lá e aprender. Ele não sabe fazer um estudo de fluxo de potência. Na unha não faz. Muitas vezes eu contrato o cara nem como engenheiro, porque eu vou ter que ensina pagar para ensinar. É isso. Entendeu? Então, ele não vai produzir. É. Então, tem que pagar para ensinar. Uma coisa importante: se você quer se tornar um especialista, qualquer coisa, com menos de 10 mil horas, você nunca vai ser um especialista. Nem em jogo de truco. Nada. Tem que treinar, cara. Como é que você anda de bicicleta? Ó, eu não preciso, mas uma escola, que eu não vou citar o nome, que não vem ao caso, porque a ideia não é criticar nada, cada um tem seus métodos. Claro. Recebi um convite para dar aula num curso de pós-graduação. Por que será? Porque, eu tenho 45 anos de estrada. Claro. Né? Segundo o meu amigo lá de Itaipu, eu tenho conhecimentos notórios. O que é? Conhecimento adquirido com base na experiência. Então, o cara aplicada. Eu sei fazer. Chegou na hora de contratar, a moça do RH falou: qual a sua titulação? Eu falei: não sou mestre, não sou doutor, mas cada capítulo do meu livro é um mestrado. Fato. É verdade, fato. Né? É um mestrado. Eu defendo isso aqui. Mas você não conta ponto no MEC. Não conta ponto no MEC. E eu entendo a posição da moça. Aí o cara que fez contato comigo, que eu não fui correr atrás dele, eles que pediram para mim. Eu cheguei e falei, ele falou: eu acho isso um absurdo. Né? Mas é a regra do jogo. Eu falei: não sei se é absurdo, mas é no mínimo irônico. Sem dúvida. Porque é o seguinte: os caras publicar as teses deles, eles tinham que publicar no I3E e era eu que aprovava o paper dele que se ia ou não para revisão. Eu tenho uma piada fantástica, mas não posso contar no ar. E é um paralelo perfeito a isso. Você entendeu a brincadeira, como é que fica? Aí, eu não tenho titulação, mas para ele conseguir a titulação, eu tenho que aprovar o paper dele. Então, e assim vai. Aí eu pergunto: quem que sabe? De fato. Porque o cara tem um título, ele sabe. Então, esse é um grande problema, é o grande abismo que existe entre o mundo acadêmico e o mundo real. Sim. Então, o cara tem muito título, conhece wavelet, conhece tudo quanto é transformada, mas não sabe fazer o dimensionamento no circuito. Não sabe fazer a instalação de um paralelo de uma lâmpada. Isso! Pode, a gente vê muito isso. Entendeu? Então, nada contra os professores, gente. Os professores são importantes, mas precisa uma aproximação maior. Precisa mesclar. E esse é um dos pontos que a gente está criando todo esse trabalho. O Install Show, o Installcast, é tentar fortalecer o mercado e fazer mostrar realmente o que vale essa parte de instalações, né? E os riscos que tem, né? Porque a gente estava falando agora mesmo de segurança, né? Eletricista que é eletricista tem medo de eletricidade. Claro. A partir do momento que ele perdeu o medo, manda embora que esse cara é problema. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Eu tive um professor na graduação, o professor Mário Pagliariti. E esse cara dizia que eletricidade é uma questão de fé. Porque você não vê. Mas se você deixar de respeitar, seguramente
você vai cair do cavalo. E aí, tá aí meu registro do professor Pagliariti, história. Mas ele dizia isso aí, que a eletricidade é uma questão de fé. E de fato, cara, se você bobear, Nenhuma isso todos os dias, coisa. tanto para aqueles que fazem projeto, se você for negligente, Sim, começar com Ctrl+C, Ctrl+V, uma hora você faz uma bobagem. sim. E quem tá no campo mais ainda, porque está exposto aí à especialidade do Claudião aqui. E entra naquele ponto que a gente fala que é um dos pontos que eu estava prevendo para conversar aqui sobre isso, que uma vez eu estava na Holanda e aí eu vi uma loja de ferramentas e materiais elétricos, eu quis entrar. O cara não deixou eu entrar. Ele perguntou para mim, me pediu um atestado lá, um certificado de eletricista. Eu falei, não, eu sou engenheiro no Brasil. Não, eu sou engenheiro no Brasil. Aqui não vale. E aí eu não pude entrar na loja, porque eu queria ver inovação, alguma coisa. Aí eu estava com o pessoal da Holanda que estava com a gente. Eu perguntei, falou, aqui tem um curso de certificação, uma prova, parece que a cada 2 anos, né, de reciclagem, que você tem que mostrar o conhecimento a cada 2 anos para se manter no mercado como profissional da área. E eu não consegui, eu não sei se é regra geral lá, mas nessa loja não deixaram nem eu entrar. Numa loja de ferramentaria e material elétrico. O que não tá errado. Não, de fato não. O cara vai caroçar lá o quê, né? Pois é. Lá não parece que não tem essa de faça você mesmo. Né? Ou para alguma coisa que não conhece, ele vai usar para toda a prova. Já não é bem o padrão americano, né? O cara, minha filha mora nos Estados Unidos, meu sogro faz tudo na casa dele, porque a mão de obra é tudo muito cara lá, então o cara tem que fazer tudo. Então, mas aí é uma questão cultural, porque dependendo de onde você está, no nosso caso, a gente não tem, a natureza, ela não é, na nossa realidade brasileira, ela não é tão agressiva e tão seletiva como nos países, como você deu o exemplo dos Estados Unidos, mas aí estamos falando de Canadá, os países nórdicos e tudo mais, em que o cara fica 3, 4 meses preso dentro da casa dele. Se ele não souber elétrica, se ele não souber hidráulica, se ele não souber resolver problema de gás, ele morre. É verdade. Então, eu tive uma ocasião, eu estava conversando com uma senhora que era sueca, dona de um restaurante em Penedo, no Rio de Janeiro. E tava lá, aí a mulher assim, super simpática e tal, trouxe uma garrafa de Aquavit, não tinha quem bebesse com ela. Minha mulher falou, vai, toma uma com a mulher. Aí acabou tomando sei lá quantas Aquavit, ela saiu enchapada. Mas o que ela disse? Eu, na escola primária, olha como é a formação. Na escola primária, aprendi a costurar, mas aprendi também marcenaria, elétrica, hidráulica, gás. Ela falou, eu sei qual é diferenciar olhando uma rosca para gás e uma rosca mecânica, normal. Então ela começou a dar detalhes, falei, olha que interessante como a realidade da vida às vezes influencia a formação. Sim. Voltando ao assunto de formação, né? Hoje nós estamos com quem está tomando a decisão pela formação dos profissionais realmente não tem a real noção da importância do que está fazendo. Então nós temos votações no Congresso e tal, que correram o risco de acabar com os conselhos de classe, digo, dos CREA, CAL, Conselho dos Técnicos e tudo mais, e acabar com a formação específica, com a exigência de formação específica. Como é que um cara vai fazer projeto elétrico sem ser engenheiro? Sem assinar RP? Absurdo. Nos Estados Unidos, o cara, quando forma, ele se forma bacharel em engenharia. Ele não é profissional ainda habilitado, PE, né? que é o Professional Engineer. Para você ser o Professional Engineer, cada estado, como lá os estados são independentes, tem a sua legislação, você tem que fazer o exame daquele estado. É como se fosse a OAB aqui. Sim. É o exame da ordem. Né? É o exame da ordem. Tornou profissional? Tornou. Ok. A cada 5 anos, você é obrigado a apresentar, refazer o exame e apresentar o que eles chamam de CEL, créditos educacionais. Unidades de créditos educacionais. Tem uma quantidade mínima de créditos educacionais que você precisa, cursos extras, né? Cursos extras que são homologados pelas entidades para dizer que você é um profissional que continua ativo. Se você não continuar ativo, automaticamente você perde a qualidade de PE.
Você continua sendo bacharel em engenharia, mas não pode prestar serviço. Então, o nosso é semelhante, né? Você tem que pagar o CREA todo ano. Só isso. E a outra coisa importante que eu falo, né? Infelizmente, é que o cara, quando forma engenharia aqui no Brasil, ele pode fazer o projeto de uma usina nuclear. É verdade. Tem alguma coisa que impede?